Uma equipe de instrutores com mais de 18 anos de experiência. Frota 0 km com ar-condicionado e direção hidráulica. Autoescola Minas Gerais, na direção de Boaz e Marquinhos Fofão. Com alto índice de aprovação. Rua Antônio Corrêa Cardoso, número 151, no bairro da Varginha. Dentro da pista de moto. Telefone 3621-2211. Cidade forte, cidade bela. Prefeitura Municipal. As obras do aeroporto de Itajubá estão liberadas. Mais indústrias para a cidade, mais investimentos, mais empregos, mais bem-estar para a população. Itajubá levanta voo rumo ao desenvolvimento e se coloca entre os grandes municípios de Minas Gerais. Aeroporto de Itajubá, certeza de progresso no presente e no futuro. Aeroporto de Itajubá, a Prefeitura faz. Prefeitura Municipal de Itajubá. ZYL 306, 1060 kHz, Rádio Itajubá, cobrindo o sul de Minas e Vale do Paraíba, alcançando mais de 80 cidades. Rádio Itajubá, indo mais longe para ficar mais perto de você. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Atenção para o top de 5 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. O próximo programa é de uma produção independente e todas as opiniões, notícias e entrevistas vinculadas neles são de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Está começando agora o Jornal das 11, com reportagem de Maria Paula Feixas e apresentação de Célia Renault. Notícia com precisão. No ar, Jornal das 11. Bom dia para você, hoje dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra, e o Jornal das 11 começa agora com Valdinei de Souza na técnica, reportagem de Maria Paula Feixas na apresentação, Célia Renault. O Jornal das 11 tem patrocínio do Instituto Educacional Livre Ofício, do Senac Itajubá e da loja de móveis Primavera, que fica na rua Antônio Salomão, número 191, perto da loja de doces Bosquinho, todo mundo sabe onde é. Seja você também um patrocinador do Jornal das 11. Nós temos agora um contato comercial. Fábia Isidoro vai visitar o seu negócio, a sua empresa, a sua loja. No programa de hoje temos 3 assuntos para discutir. O Dia da Consciência Negra, como eu disse, hoje, dia 20 de novembro. E Donizete Silva, do Movimento Negro, é o nosso convidado para falar sobre isso. Será que ainda temos racismo no Brasil e aqui em Itajubá? E você, qual é o seu comportamento diante desse assunto tão importante, que não pode ser assunto só do dia 20 de novembro, não. Tem que estar na pauta de todos os dias. Vamos falar hoje também sobre a responsabilidade ao usar uma rede social. O mediador da página Itajubá Reclama, André Gama, e o advogado criminalista Rodrigo Ferrini estão no estúdio com a gente hoje, são nossos convidados também. E o ex-aluno da Unifei, Joaquim Carlos, da Associação dos Diplomados da Unifei, a AD Unifei, vem falar sobre o encontrão de ex-alunos que faz parte da programação do centenário da nossa universidade. Hoje nós estamos sorteando 2 presentes. Um é artesanal, que foi carinhosamente oferecido pela nossa ouvinte Rosângela, lá do bairro da Imbel. É um peso de porta feito de garrafa PET em formato de cachorrinho. Bacana demais, muito bonitinho. Você pode ganhar ligando para cá no 3623-1333. Dentro também da nossa ação de incentivo à leitura, uma ação permanente de incentivo à leitura, estamos sorteando hoje o livro Antologia Poética, de Mário Quintana. Nossa ação de incentivo à leitura é uma parceria do Jornal das 11 com a Lume Cultural, a livraria Lume, que fica ao lado das lojas 100
100, no centro de Itajubá. Então, ligando para nós, 3623-1333, ou você ganha o artesanato, que é um peso de porta, ou o livro de Mário Quintana, Antologia Poética, esse poeta, grande poeta gaúcho que nós tivemos no nosso país. Vamos direto ao assunto, cumprimentando os meus convidados que já estão no estúdio. Donizete Silva, bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, axé a todos. Rodrigo Ferrini, bom dia, muito prazer em conhecê-lo. Seja bem-vindo aqui ao Jornal das 11. Obrigado, Célia, um bom dia a todos aqui presentes. Primeiramente, queria dizer que é uma satisfação poder participar desse bate-papo de tão grande importância, especial no dia 20, né, Dia da Consciência Sim. Negra, e dizer que é uma alegria imensa para mim estar aqui na rádio de maior tradição da região. É verdade. Obrigado. A Rádio Itajubá é super tradicional. Agora tem uma proposta de que todas as emissoras AM virem FM, mas não vão perder o estilão de AM, não. É só uma questão técnica para o som ficar mais puro, mas esse bate-papo direto, essa prosa ao pé do ouvido aí que a gente tem com o ouvinte, que é a característica da AM, vai continuar, se Deus quiser. André Gama, mediador da página no Facebook Itajubá Reclama, tudo bem? Tudo bem com vocês? Bom dia a todos. Bom dia, viu, André? Obrigada mais uma vez da sua presença aqui. E a minha primeira pergunta é para você. Itajubá está reclamando muito, André? Muito. Que bom que anda reclamando. Está fazendo o maior sucesso a página. Conta pra gente como é que foi a sua ideia de ter um espaço como esse na rede social, porque a partir daí eu quero falar sobre as implicações que tem na gente colocar informação, colocar qualquer coisa que seja, né, no Facebook. Vamos falar de Facebook, que hoje é o que está na crista da onda, né? É verdade. Na realidade, o grupo Itajubá Reclama, ele foi fundado em novembro de 2012, depois que eu cheguei de São Paulo, que eu participei de uma eleição para vereador lá. Não era candidato, mas eu ajudei um candidato a vereador lá. Lá em São Paulo? Lá em São Paulo, de um professor meu. E após esse momento ele não conseguiu se eleger, eu vim para Itajubá e eu sabia de alguns problemas que Itajubá estava enfrentando. E a ideia foi que o problema e a realização desse problema pudesse estar mais próximo, porque hoje tem muitas vezes má vontade ou muita burocracia. Então eu tentei encurtar esse tipo de problema. Aí foi a ideia do Itajubá Reclama. No entanto que essa página, esse grupo ficou parado em torno de 3 meses, até eu vou colocar no ar. Eu fiz o nome, mas eu não coloquei no ar. Depois de uns 3 meses, eu coloquei no ar e fez maior sucesso. E está tendo várias respostas, muito legal. Como é que funciona? A pessoa tem qualquer tipo de situação para ser colocada? Desde coloca a fotografia do lixo na rua, ou a árvore que está atrapalhando o poste, sei lá, coloca lá, vale reclamar de tudo? De acordo com as regras, sim. Pode reclamar de tudo. A gente coloca que ele tem que reclamar de serviço prestado, que às vezes realmente não está sendo legal. O porquê disso? Para a própria pessoa ver e melhorar aquilo. E as coisas que acontecem na cidade, que às vezes falta em relação ao que o pessoal reclama bastante, é da prefeitura. Então o pessoal coloca coisas que às vezes a prefeitura tem que fazer, ou então tá para fazer, eles colocam, a prefeitura entra em contato e já resolve o problema. Você, como mediador, não dá resposta para ninguém. Você só fica como o nome diz mesmo, no meio de campo aí da coisa, para evitar ofensas, evitar informação caluniosa e tal. Mas não é você que responde. Se a pessoa reclama lá de um buraco na rua, você não fala nada para ela. Não, eu não tenho nada a ver com aquilo. E aí a prefeitura pode responder? Pode. O pessoal até coloca o nome dos vereadores, dos secretários, de todo mundo lá, justamente para ter esse respaldo deles, que é muito legal. Quando se tem resposta, fica muito interessante. O ideal é isso, né? É isso. Porque senão fica todo mundo gritando no vácuo aí, não tem ninguém ouvindo e ninguém cuidando daquele caso, né? E o meu trabalho, na realidade, é só manter o bom senso da página, do grupo, de acordo com as regras. Se aquilo está de acordo com as regras, fica no ar. Senão, eu mostro para a pessoa, fala, não está de acordo com as regras, então o post vai ser deletado. Entendi. A pessoa consegue postar mesmo antes de você olhar? Ou primeiro passa pela sua avaliação? Não, ela posta. Depois se for inoportuna você tira, é isso? Exatamente. Mas aí depois, às vezes já fez um estrago, né? Já aconteceu. Mas eu não tenho, por exemplo, não tenho como ficar 24 horas, porque o pessoal fica literalmente 24 horas fazendo aquilo.
sabe, reclamando. Às vezes ela viu alguma coisa na rua e tal, independente da hora ela vai e já posta, porque tá naquele momento. E eu não tenho como ficar olhando, às vezes 3 horas da manhã, 7 horas da manhã. Tem outros tipos de trabalho que eu preciso ver também. Mas eu recebo pelo celular, então assim, às vezes dá tempo de olhar, às vezes não dá. De você olhar, e aí se for alguma coisa inadequada, você retira. Já retiro. Tem alguma reclamação que seja mais frequente, recorrente, que toda hora está aparecendo? Várias. Por exemplo? Várias. No caso, assim, tá tendo muita discussão em relação ao tipo de serviço, que no caso internet. Serviço. Internet, Copasa, Valônia. Fica meio que um Procon virtual, né? Exatamente. Exatamente. Tem muita reclamação. E o pessoal, é legal que o pessoal discute. Tem pessoas muito sensatas, outras que querem fazer realmente um alarde ali, mas o pessoal tá entendendo muito bem qual que é o intuito e tá ficando bem legal a Bacana. página. Quantas pessoas tem nessa... Exatos, hoje tem 5.454 membros. Caramba, André, que bacana isso, hein? É uma página, não é um perfil comum, né? Não, é um grupo dentro do Facebook. Grupo dentro do Facebook. Isso. Qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa, ela pede autorização e eu vejo se realmente se a pessoa não é fake ou se não é, porque tem muito disso, que é muito difícil ver. Aliás, isso também. explica para o ouvinte o que é fake, porque tem fake gente que não tem Facebook ainda, não sabe o que é. Fake, na realidade, é um perfil falso na internet. Então, qualquer pessoa hoje no mundo pode montar um perfil falso. Cria lá põe uma carinha qualquer, cria um nome e começa a falar bobagem. Exatamente. E eu tento, quando ela pede solicitação, eu tento ver se realmente é ou não é, mas é muito difícil. Às vezes dá pra ver se sim, você entra no perfil da pessoa. Às vezes ele tem 2 amigos só. Acabou de criar aquele negócio. A gente pega por tem umas isso pistas também. que dá pra saber se o cara é verdadeiro, né? Se existe mesmo aquele cidadão ou se ele é um anônimo, né? E outra, quando ele entra, a gente percebe que pelos posts dele você dá a entender que é fake. Então você já fica... Mesmo se você autoriza, depois você olha, realmente, esse é fake. E os próprios membros indicam, eles acham, eles são ratos de internet, eles me mandam, olha, esse aqui é fake, esse aqui não é, esse aqui é e tal, dá uma olhada. E eles me mandam, é bem legal. Entendi. E você falou, por exemplo, que tem reclamação contra o serviço de ônibus, contra a Copasa, e essas empresas têm usado a rede social também para colocar ao lado delas, colocar a versão delas? Algumas sim, outras não. O ideal seria que houvesse um diálogo, né? Exatamente. Uma coisa de mão dupla aí, falou e tem a resposta. Exatamente. Né? O ideal. Serve como um fórum mesmo, que uma ouvidoria, um lugar de fórum, não tem outra, não tem outra palavra, né? Essa troca de serviço que a gente precisa ter, esse respaldo é muito legal. Deveria todo mundo conseguir ter esse respaldo da própria empresa. O Rodrigo Ferrini é advogado criminalista e a gente estava comentando aqui que a rede social hoje é um lugar livre, sem controle, que você fala o que quer, ouve o que não quer, e muitas vezes você dissemina informação preconceituosa, informação que não é verdade. Outro dia colocaram lá, Galvão Bueno morreu, mataram o Galvão Bueno. Falaram que o Chico Buarque era filho do governador do Pernambuco, lá, o Eduardo Campos. Aí você vai divulgando, você vai, compartilha, de repente vira uma verdade, um boato desse, uma irresponsabilidade que é você passar para frente aquilo que você não tem certeza, né? Mas como é que está hoje a legislação para assegurar assim, o direito e os deveres das pessoas nessa área? Porque é uma coisa nova, eu acredito que até para a justiça seja uma coisa nova, né? Então, Célia, é o seguinte, a legislação, sobretudo a brasileira, ela não acompanha, né, como deveria, a tecnologia, né? A tecnologia é muito rápida, né? Então, o que acontece? Hoje já existe um anteprojeto do Código Penal que ele já tipifica, ou seja, ele já prevê condutas via internet, condutas que possam... Crime virtual. Crime assim. Virtual, crime cibernético. Inclusive, o título é crime cibernético. Sim. Então, em relação à atualidade, hoje, a gente tem 2 responsabilidades, né? Tanto a civil como a criminal. Ou seja, a pessoa ela pode responder por indenização pecuniária ou como também por cometer um crime.
Os crimes cometidos via internet são basicamente 3, que seria a calúnia, né? O que seria calúnia? Calúnia é você imputar falsamente um fato definido como crime a uma terceira pessoa. Sim. Certo? Se disserem lá, por exemplo, Célia Renault roubou dinheiro da Caixa Econômica Federal. Isso. É uma calúnia contra mim. Se for falso, sim. For falso, sim. Falso. E é falso, então sim. Te garanto que é falso. Já a difamação é você imputar um fato não criminoso, mas que macule a honra de alguém. Né? Ou seja, você imputar algum fato que traga àquela pessoa um prejuízo à honra dela. Sim. E já a injúria seria uma atribuição de uma qualidade negativa. Né? Ou, na linguagem coloquial, um xingamento. Certo? Todos esses... Mas isso tem de sobra na internet, tem, na exatamente. rede social, então é um já tem de sobra. vai ter trabalho demais então, por conta disso. Aí o que acontece? A pessoa que se sentir prejudicada ou que visualizar algum desses crimes perpetrados contra ela, o André, como moderador, e isso está na regra da pessoa se cadastrar na página, ela tem que ler as regras, e isso é um tópico das regras, dizendo que ele fica à disposição para enviar à pessoa, à vítima, qualquer informação necessária que possa embasar uma ação penal. Porque o que acontece é o seguinte, uma pessoa que se sente prejudicada, ofendida e tal, a prova desse crime é muito complicado, ainda mais em razão da internet, né? Sim. Cometido pela internet. Só que aí o André vai fazer o seguinte, todo esse tipo de afirmação, essa calúnia, essa difamação, essa injúria, elas serão armazenadas no computador do André e são disponibilizadas à vítima. Então a vítima, ela pode procurar o André e falar, eu fui caluniada, eu fui difamada, eu fui injuriada. O André vai passar para ela, né? E ela pode procurar um advogado da confiança dela para entrar com uma ação penal, ou pode ir até a delegacia para que a autoridade ela instaure um inquérito policial. Mas se essa ofensa partiu de um anônimo, por exemplo, o que é muito comum de acontecer em blog especialmente. Tem blog, o Viver é Perigoso, por exemplo, até quero mandar um abraço para o Zezinho Rieira, que mantém esse blog já faz tempo, com textos muito bons, ele fala de várias coisas. E tem lá uma série de pessoas que comentam as postagens dele, mas não dá o nome. E é anônimo mesmo. E ele tem um trabalho danado de mediação, ele não deixa aí coisa ofensiva, ofensa pessoal e tal. Mesmo assim, alguém pode se sentir ofendido com algum comentário de anônimo. E aí, como é que faz? Então, você vai processar quem? Então, o ideal nesses casos é o quê? É procurar a autoridade policial para que ela instaure um inquérito policial e a polícia e a autoridade policial, eles têm equipamentos, instrumentos mais eficazes para poder identificar essa pessoa. Dá para identificar. Dá para identificar. Quem é, mesmo ele achando que ele está escondidinho dá pra, lá não, atrás do anonimato. Dá para identificar. É difícil a própria vítima querer identificar, porque às vezes ela não tem equipamentos e nem conhecimentos necessários para poder identificar o autor da infração. Sim. Mas a autoridade policial, a polícia, a parte estrutural da polícia tem equipamentos que possam identificar o autor da infração. Rodrigo, uma pergunta leiga pra caramba. Uma pessoa que faz as postagens dela numa como é que chama? Lan House, por exemplo. Não tem lá o número do computador dela, ela não é assinante de uma empresa dessa que pode identificá-la. Cada dia ela faz numa Lan House e solta aí um boato, uma calúnia, alguma coisa assim. Tem jeito de achar? Então, tem que farejar e dar? Dá para achar, mas eu ressalto aqui que é extremamente complicado, porque como eu mencionei anteriormente, a legislação nossa, ela não evolui na mesma rapidez da tecnologia. Então, identificar dá. Agora, se não identificar, não tem como. Porque o dono da Lan House, ele não pode se responsabilizar, em regra, criminalmente, pelo seu usuário. Sim. Né? No mesmo caso, insere o André. Né? Porque o André ele não vai ser responsabilizado criminalmente por alguém entrar, cadastrar lá e fazer uma ofensa a alguma outra pessoa, né? O que a gente vai fazer, o que o André vai fazer, é tentar identificar essa pessoa e encaminhar esse tipo de ofensa à vítima, ou até mesmo, se for interesse da vítima, à autoridade policial para a instauração de um inquérito policial. Né? E isso o André vai fazer. Mas identificar em si a pessoa, realmente eu concordo que é bem complicado. Que certo. Exige um conhecimento bastante técnico. André, já teve caso que você teve que levar isso para o advogado resolver e tal, porque houve algum excesso de
Já teve caso, usuário da página? Já teve caso, assim, um caso parecido com esse. Eles me mandaram eles tiram print, né? Os próprios membros tiravam print e me mandavam. Mas aí, de acordo com a confusão e tal, o post foi deletado, a própria pessoa também está... Porque ela tem a opção de deletar o que ela colocou e o comentário que ela fez. Sim. O post que ela colocou, ela pode deletar a qualquer momento. E o comentário também. Então, assim, o pessoal estava colocando, postando, a pessoa estava falando besteira lá e deletava. Mas aí algumas pessoas conseguiam tirar print e me mandar. Mas aí, graças a Deus, não aconteceu. Eu já vi muita gente dizendo assim, você entra na página tal, só que se você falar de determinado político, eles deletam. Não tem liberdade de falar o que você pensa, não, porque tem um envolvimento daquela página com alguma pessoa. A gente fala de política porque geralmente é o que mais está em pauta, né? Reclamar da prefeitura, reclamar do vereador e tal. No seu caso, não tem nenhum vínculo, você não tem vínculo com nenhum tipo de instituição pública nem nada. É um cidadão comum mesmo. Não tem vínculo nenhum, ninguém vem falar comigo. Algumas pessoas já colocaram lá na página que o comentário dela foi deletado, que falaram que coisa do prefeito me mandou. Pelo contrário, o comentário é deletado, às vezes o post é deletado de acordo com as regras. Se a pessoa não seguiu as regras, vai ser deletado. Não independente tem se está falando de A, B, C, de cor partidária e de qualquer vínculo. E outra, tem uma equipe por trás também me ajudando, são colaboradores. E eles me ajudam. Então não é só eu, assim, imagina... Eu cuidando de 5.454 pessoas. Nossa senhora, você não faz mais nada na tua vida. Você não faço mais nada. Apesar então, de que tem gente que está nessa, né? Fica o dia inteiro no Facebook, o dia inteiro no computador. Mas eu não tenho vínculo nenhum com ninguém. Bacana, é bacana frisar isso para ver que é uma tribuna livre, literalmente livre, né? E é legal porque, assim, quando eles reclamam muito da prefeitura... Os próprios membros colocam o nome dos vereadores, secretários e... Vai direto na pessoa, então, né? A pessoa só espera. Legal. É uma maneira cômoda de cobrar, né, Célia? É uma maneira cômoda de a pessoa reclamar e o André, na função pública, que é a função desse site, encaminhar as autoridades, né? Para que deem resposta às reclamações. Sim, eu acho que isso é um super avanço, na verdade. Aproxima as pessoas, aproxima a solução das coisas, não é? Antes você tinha que registrar um protocolo de reclamação, ligar não sei na onde, parará. Hoje você fala diretamente com o cara que é responsável por aquela Esse que foi o intuito do grupo. Justamente para encurtar... em curta distância, em curto tempo, né? Desde que seja dentro das regras mesmo, de responsabilidade, né? E a própria prefeitura toma a base do grupo como fonte de trabalho para eles. Ajuda a prefeitura. Ajuda bastante. É um termômetro de se está sendo bem aceita ou não determinada ação ou falta de ação, né, em determinada área. Nós vamos fazer um intervalo agora, são 11h24. No próximo bloco eu vou conversar com Donizete Silva, do Movimento Negro. Hoje, dia da consciência negra, a gente vai falar sobre isso. E ainda hoje receberemos aqui Joaquim Carlos, da Associação dos Diplomados da Universidade Federal de Itajubá, que está em festa, comemorando 100 anos de vida. Aliás, uma boa notícia é que ontem até o Jornal Nacional divulgou, não sei se meus convidados aqui viram, mais uma edição do Prêmio Jovem Cientista do CNPq, e tem uma pessoa de Itajubá no meio, estudante, né, da Unifei, Gustavo Meirelles, que fez um trabalho na área de utilização da água, e pela segunda vez um jovem cientista da nossa cidade aqui de Itajubá, motivo de orgulho para nós. A gente volta já. Hoje estamos sorteando um artesanato oferecido pela Rosângela, lá da Embel, que é um peso de porta feito de garrafa PET em formato de cachorrinho, e um livro, que é a Antologia Poética de Mário Quintana, dentro da nossa ação de incentivo à leitura. Voltamos já. Quer
Quer comprar móveis e colchões em até 10 vezes sem juros? O lugar certo é a Móveis Primavera, onde você encontra a qualidade das melhores marcas, preços incomparáveis em até 10 vezes sem juros no cartão ou 5 vezes no crediário. Móveis Primavera. Telefone 3622-0535. 3622-0535. Acesse nosso site www.móveisprimavera.com. Móveis Primavera, Rua Antônio Salomão, 191, perto do Bosquinho. Para você que possui a habilitação profissional de técnico de enfermagem, o Senac Itajubá oferece o curso de Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho, com início dia 2 de setembro. Aulas de segunda a sexta-feira, das 19 às 22. Investimento de 8 parcelas de R$ 240. Participe. Matrículas abertas. Mais informações pelo telefone 3623-1766. 3623-1766 ou pelo site www.mg.senac.br. O Instituto Educacional Livre Ofício informa que estão abertas as inscrições para o concurso de bolsas para o curso técnico em qualidade. Informe-se no site www.livreoficio.com. Concurso de bolsas para curso técnico em qualidade no Instituto Educacional Livre Ofício em Itajubá, Santa Rita e Pouso Alegre. Inscrições até 22 de novembro. Ligue 3623-5068 ou acesse www.livreoficio.com. Mais de 250 mil profissionais indicam Uninter. Somos referência em qualidade de ensino no Brasil. É a única instituição com 2 alunos de graduação à distância com maior nota do Brasil no ENAD. No Uninter, você concilia os estudos com o seu dia a dia. Graduação e pós à distância com mensalidades que cabem no seu bolso, materiais didáticos inclusos e todo o suporte e tecnologia para você. Mais informações no Instituto Livre Ofício em Itajubá, Santa Rita e Pouso Alegre. Acesse o site www.livreoficio.com ou ligue 3623-5068. Antes a gente aprendia e nem sabia para que ia servir aquilo que estava aprendendo. Hoje, para meu filho que está no ensino médio aqui em Itajubá, eu quero uma escola moderna, inovadora, para que ele possa saber aonde irá usar o que aprende. A escola que eu quero é Livre Ofício. Informe-se sobre o concurso de bolsas para o ensino médio inovador Livre Ofício no site www.livreoficio.com ou pelo telefone 3623-5068. Inscrições até o dia 22 de novembro. Ligue 3623-5068. Estamos de volta com o Jornal das 11. Nosso programa é transmitido também pelo site da rádio www.radioitajubá.com.br. Depois, todos os áudios das entrevistas ficam no blog Jornal das 11 itajubá.blogspot.com. Hoje nós estamos sorteando um peso de porta artesanal e ecologicamente correto, porque é feito de garrafa PET, oferecido pela ouvinte Rosângela lá da Embel. Aproveito que estou falando da Embel para mandar um abraço para o seu Timburê, que acabou de falar comigo no telefone. Aguardo um contato mais tarde, seu Timburê, para a gente conversar sobre a Embel e sobre esse resgate do Natal da Embel. Para quem lembra, era um bairro que ficava maravilhoso na época do Natal, todo iluminado. Nossa ação de incentivo à leitura, ação permanente do Jornal das 11 em parceria com a Lume, sorteia hoje o livro Antologia Poética de Mário Quintana. Nós temos 3 assuntos na pauta hoje. A consciência negra, cujo dia é comemorado hoje, o centenário da Unifei, nós estamos recebendo aqui seu Joaquim Carlos Marcelli, que é da Associação dos Diplomados da Unifei, e André Gama e Rodrigo Ferrini, a gente está falando sobre rede social. Seu Joaquim Carlos, obrigada pela presença, um prazer recebê-lo aqui, um bom dia para o senhor. Ó o microfone. Bom dia. Daqui a pouquinho o senhor fala como é que vai ser esse encontrão de ex-alunos aí da Unifei, mas antes disso, porque eu vou conversar agora com Donizete sobre a consciência negra, eu só queria saber, o senhor é formado em que turma da Unifei? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itajubá, e estamos aqui com o maior prazer para responder aquilo que nos couber. Eu sou Joaquim Carlos Marcelli Barbosa, formado na turma de 1957.
atualmente estou na função de presidente da Associação dos Diplomados na Escola de Engenharia de Itajubá. Com muito orgulho, eu estou aqui para falar sobre isso. Tá certo. Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho, porque meu gancho agora é o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro. Donizete Silva, do Movimento Negro, está aqui para falar sobre isso. Donizete, a gente estava falando no bloco anterior sobre a responsabilidade ao usar as redes sociais. Como eu disse, é um ambiente muito livre e que às vezes a gente pode cometer atos de extremo preconceito, seja divulgando piada racista, piada homofóbica, piada de todo tipo de coisa que acaba diminuindo as pessoas. E um dos assuntos que também pode gerar problemas judiciais, né, é o racismo, porque é crime, né, Rodrigo? É crime. Se você cometer um ato que seja encarado como um ato de racismo, você pode ir preso, não pode? Pode. Na rede social, inclusive, né? Inclusive, qualquer forma de divulgação, propagação do racismo é crime. E, Donizete, Itajubá é uma cidade preconceituosa ainda com relação a isso? A cor da pele das pessoas? Entendeu? Por exemplo, no Brasil, não só em Itajubá, no Brasil todo, eles já são preconceituosos. Entendeu? Por exemplo, dentro de uma sala de aula, a professora, quando diz ao aluno, me vê uma cor, fala a cor dos lápis para mim. Ele vai falar branco, vermelho, amarelo, azul e a cor preta. Aí fala assim, e a raça? Qual são? A raça branca não muda o nome. Nós mudamos. É como a assim? Raça negra. Tá? A cor é uma e a raça é outra aqui. Nós, como os negros, a cor é preta e a raça é negra. É diferente. Você acha que isso já é um preconceito que existe, tá? E que nós estamos lutando, nós do Movimento Negro, nós estamos lutando para acabar com isso, entendeu? Ou coloca lá a raça branca, entendeu? Uma cor para ela, inventa uma cor para ela e a nação e a questão da nação branca, igual nós não inventaram uma cor preta para nós, preto. E a nação nossa é negra. Então, por que não pode inventar para branca? Então, se não pode inventar para branca, tira a palavra preta na questão da cor e coloca a negra. A cor de agora em diante vai ser negra, não vai ser preta. Agora, explica para nós por que hoje é comemorado o Dia da Consciência Negra. Dia 20 de novembro aconteceu o que na história? Isso foi uma maravilha que aconteceu dentro da história, tá? Que há 40 anos, não, há 39 anos, nós estamos fazendo essa festa. Por quê? Um grande líder chamado Zumbi, né? E ele foi decepado e com isso ele morreu. E os pessoal, naquela época, os grandes fazendeiros daquela época, cortou a cabeça dele e colocou em Salvador, na Praça de Salvador, que até hoje tem a cabeça dele lá em Salvador. E isso aconteceu no dia 20 de novembro. Isso. E por conta disso é o Dia da Consciência Negra. O Movimento Negro em Itajubá preparou uma programação para marcar essa data? O que vocês estão fazendo para pôr isso em pauta com mais ênfase agora nessa data? O que nós estamos fazendo, tá? É que a gente devia ter feito isso há mais tempo e agora a gente está pegando isso como uma direção nossa, tá? Não só nossa, mas como coloco, não somos só a direção nossa, mas a direção nacional. Nós estamos fazendo isso, o mesmo que nós estamos fazendo aqui. E o que é? O que nós estamos fazendo é o seguinte, é um direcionamento entre as escolas. E a gente induziu as escolas, tá? Fui lá, conversei com o secretário de saúde, com os diretores das escolas, para fazer o mural dentro das escolas.
Então, o mural é o ponto que nós estamos caminhando. Existem escolas aqui em Itajubá, hoje está acontecendo teatro, dança e um tanto de coisas dentro das escolas. E nós estamos também convidando também os pais, principalmente os pais dos alunos, para ver o que o aluno sabe sobre a questão da cor. Da cor dos negros aqui em Itajubá. Você tem notícia de se em Itajubá casos de racismo têm sido levados à delegacia, têm sido registrados boletins de ocorrência de pessoas que são vítimas de racismo? Ou isso não faz parte da nossa cultura denunciar esse tipo de violência? Isso a gente fala da seguinte maneira, nós falamos medo. O pessoal Mas então tem medo. Aqui em Itajubá não estamos denunciando ainda. Então o pessoal aqui, quando chega a denúncia de alguma coisa, ele chega até a metade. Aí a hora que chega até a metade, ele volta para trás naquilo que colocou. Entendi. Vamos ouvir o pastor Efraim, que está na linha. Bom dia, pastor. Bom dia, Célia. Como vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem, eu estou ouvindo aí o Donizete. Sim. Donizete é grande amigo, né? Eu queria só dar um palpitezinho, posso? Pois não, claro, fique à vontade. Essa questão de discriminação, é lamentável que a própria igreja, a igreja de modo geral, católica, protestante, etc., ela o discrimina. Se você fizer uma pesquisa nos seminários, a concorrência de negros nos seminários católicos e protestantes não passa de 10%. E então isso reflete uma inferioridade não apenas no plano socioeconômico. Eu cito aqui o Florestan Fernandes, que é bem conhecido, né? Ele dizia, com o desaparecimento da escravidão, o elemento negro perdeu sua posição no sistema econômico. Sem indenização pelos danos físicos e morais sofridos, sem trabalho, sem leis que os protegessem, os 723.419 escravos libertados pela princesa Isabel tiveram que se reorganizar sozinhos. E 1888 significou para eles simplesmente nada mais do que menos o abandono. Bem, isso aqui eu citei porque eu fiz um trabalho, Célia, sobre uma reflexão sobre 13 de maio, já faz tempo, e citei o Florestan Fernandes. E no final eu termino o trabalho dizendo o seguinte: infelizmente, pouca coisa mudou nesses 3 séculos. Na verdade, precisamos, em primeiro lugar, de uma medida reparatória. Pode ver que nunca houve no Congresso isso. Ela iria de um aprofundamento da situação, através de pesquisa, a uma justa indenização. Por exemplo, a quem cabe a responsabilidade pelos bolsões de miséria predominantes entre os negros e como erradicá-los. Em segundo lugar, precisamos de um trabalho no sentido de uma revisão quanto à história oficial, ou seja, o que ela omite acerca desse assunto. Ela omite tudo, quase tudo, abordando de maneira tendenciosa. Para mim, por exemplo, essas novelas que existem aí sobre escravidão é um desserviço, ao invés de ser um bom serviço à sociedade, como conscientização. E, finalmente, eu não quero alongar, Célia, acima de tudo e muito mais, nós precisamos de uma mudança radical em relação a nós mesmos. Exemplificando, só existe uma forma de combater o preconceito, eu penso. Só existe uma. Esse preconceito é, inclusive, exemplificado em frases ou palavras como essas, né? Dia negro, ovelha negra, denegrir, negro de alma branca, essa coisa toda. Então, sim, só existe uma forma de combater o preconceito. É reconhecer-se preconceituoso. Isso tem que fazer diariamente. Enquanto isso não acontecer, jamais nos corrigiremos. E continuaremos revelando nossa índole, que infelizmente é hipócrita, né? E farisaica, que por sinal é condenada por Jesus em seu evangelho. Eu queria só dar esse palpite e abraçar o Donizete aí. O seu programa é muito bom, a gente não perde todos os dias e aprende demais, e questiona e é questionado, e aprende a conviver com o diferente. Isso é que conta, né? Exatamente. Desculpa eu falar demais. Imagina, o senhor sempre é bem-vindo aqui, pastor Efraim. Qualquer dia quero que o senhor venha no estúdio para a gente falar sobre muitas coisas interessantes da vida. Muito obrigada pela participação do senhor. Um abraço, Donizete. O Gerson está dizendo que ele está
ligou aqui, o Gerson é do CAID, do Centro de Apoio e Integração do Deficiente de Itajubá, que acredita que o preconceito parte dos próprios negros. Ele está dizendo que muitas vezes ficam desconfortados em assumir a cor. Você concorda com isso, Donizete? Sim. Os negros, por isso que eu a cota... Não concordo, não. Não, por isso que a cota de negros está dando maior bagunça aí, por causa disso. Tá? O que é? Os negros, a maioria dos negros, não tem uma cultura bastante elevada. Então, eu acabei de falar agora há pouco, sobre a questão da cor. A cor e a raça. Tá? Então, eles misturam as coisas. Tá? Por exemplo, tem pessoas negras, tá? Cantores, falam assim, eu nem falo o nome dela, mas vou falar o apelido. Marrom Bombom, aquela cantora Marrom Bombom. Sim. Então, ela é negra, filha de um cantor, e fala que é Marrom Bombom. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente está indo e está sempre dando cabeçada. Entendeu? Então, por exemplo, sobre a questão da cor e da coisa, aqui no Brasil existe as raças, 450 raças aqui dentro do Brasil, sendo que dentro do estudo existe só 3 raças: a negra, a amarela e a branca. É onde que eles inventaram isso? E todo mundo aceita isso. Entendeu? O camarada prefere ser chamado cor de burro do que ser chamado afrodescendente. Tá? Estou vendo aqui um afrodescendente na minha frente. Entendeu? Então, o que eu estou falando fica difícil. Entendeu? Ele fala que é marrom, as pessoas falam que é marrom, falam que é isso, essas coisas todas, e não chega aonde é certo. Um dia, se Deus quiser, nós vamos descobrir que isso não tem importância nenhuma, que podemos ser verde, amarelo, preto, branco, roxo, né? Exatamente. Que nós somos todos iguais. Rodrigo, diga. Eu queria dizer o seguinte, eu concordo com a participação do ouvinte, do pastor. Do pastor Efraim. Concordo, acho, foram bem colocadas as palavras, mas eu acho o seguinte, eu acho que, apesar de passos lentos, o Estado já está reconhecendo a integridade e o valor do negro no Brasil. Em que sentido? No sentido das cotas, que começaram as cotas como sendo para os negros e depois abriram para as pessoas que tinham baixa renda, para as pessoas que estudaram, e depois na criminalização do racismo, uma maior criminalização do racismo. Ou seja, hoje no Brasil, a pena do racismo, o ordenamento que tipifica o racismo, ele é muito mais rigoroso do que antigamente, né? Então, o Estado ainda é omisso, eu reconheço isso. Sim. Caminha em passos lentos. Estamos aprendendo, né? Mas já é uma questão, já tá caminhando, por exemplo, já está andando, né? Uhum. Já tá... Se a gente fosse falar de cota, a gente não ia nunca mais sair daqui hoje, porque ia dar um bom debate. Eu já participei de várias discussões sobre isso. O debate tem mesmo que ser feito. Acho que a proposta é essa, né? É colocar em pauta e ir a fundo, mas ir a fundo de verdade. Não é ficar na superfície, não. Eu gostaria de falar sobre a questão da cota. Tá? Donizete, não levanta essa lebre que nós vamos falar disso numa outra ocasião. Não, simplesmente só para terminar. A cota, ela vai existir enquanto não tiver igualdade dentro da escola, dentro das coisas. Então é nesse sentido. Por isso que surgiu essa cota. Por exemplo, os anos que der tudo certinho, não precisa de não cota. Vai precisar de cota, não. Não precisa, não vai precisar aí mais. Não precisa Quando... Oi, seu Joaquim. Eu acho que a cota já é um racismo. É uma discriminação positiva. É uma discriminação positiva. Mas já é uma discriminação. Positiva. Quer seja para quem quer que seja. O meu ponto de vista é esse. Eu não sou favorável à cota. Se a gente for... Eu não tenho nada contra. Gosto. Me lembra muito, aliás, o que eu gostaria até de saber é porque quando eu era criança existia o tambu. Que não é do seu tempo. Acho que nem você conheceu. O quê? O tambu? E eu conheci isso, Tambu e vivi muito isso. Na Praça São Benedito ali, a gente criança, ficava esperando o dia
que era dia 13 de maio, o dia do negro, né? Isso, era 13 de maio, não era agora. Agora e eu não sei por que mudaram, sendo que a tradição, pelo menos eu que sou antigo, tradição seria 13 de maio, que eu me lembro do tambu que a criançada toda gostava. Mas o que era o tambu? Era um evento? Era uma festa deles, com músicas deles, com brincadeiras deles. Que bacana. Eram 2 dias de festa. Que pena que acabou, hein? Não acabou, não. Ainda tem? Eu tenho grandes lembranças dessa época e gostava muito. Mas não acabou então essa festa? Não dia acabou, 13 não. de maio é o dia que se comemora a libertação dos escravos, exatamente. né? Isso que você está falando, comemorar, a gente não comemora mais. Tá? Porque o 13 de maio foi uma verdadeira palhaçada da princesa Isabel. Na verdade, há controvérsia sobre essa coisa da liberdade dos escravos, né? Foi uma palhaçada. Então, como que nós vamos fazer alegria no meio de uma palhaçada? A gente não. Mas o que acontece nessa data, então, Donizete? O que é nessa data? A gente fala mais sobre a questão do preconceito em si. Entendi. Tá? É que isso que tem que ser discutido todo dia. Dia 13. No dia 13, a gente levou isso pro dia 13. E as alegrias nossas, as felicidades nossas, é no dia de hoje, por causa do Zumbi dos Palmares, que foi decepado. Que ele como Tiradentes mesmo, naquela época usava isso, né? Para acalmar o outro lado. Entendeu? Então, eles fizeram isso com o Zumbi dos Palmares, pensando que nós negros ia calar a boca. Mas a gente não. Aliás, não. você está me dando uma ideia que qualquer dia eu vou fazer aqui um debate, uma mesa redonda sobre as cotas raciais. Colocar gente contra, gente a favor. Eu já digo qual é a minha opinião. Não, sou radicalmente a favor disso. E acho que a gente tem que discutir isso mesmo a fundo, ir lá na raiz das coisas, para entender qual é a proposta. E eu vou fazer uma mesa redonda sobre isso. Você topa, Rodrigo? Opa! Donizete, topa? Seu Joaquim topa também? Eu prefiro não entrar, porque eu sou contra não só isso. Não, mas então tem que discutir, ué. Eu não sou contra não só isso, como aumento de escolas do jeito que vem sendo feito. Entendi. Eu sou partidário a aprimorar as escolas e melhorar o nível de ensino. Por isso é que eu sou contra esse negócio de cotas. Isso. Eu acho que nós temos que melhorar o nível de ensino e não aumentar escolas do jeito que se quer aumentar e que o governo está querendo aumentar. Onde já se viu colocar mais 120 escolas de medicina no país. Isso não existe. Para mim isso não existe. Nós precisamos melhorar a qualidade. Então, por isso, eu prefiro ficar com a minha opinião não participar. Tá certo. A questão Rodrigo. A questão toda, Célia, é inegável que o Brasil é um país preconceituoso. Sim. Seja de raça, orientação sexual. O que acontece é que a cultura brasileira ainda insiste em combater a consequência do problema, e não a causa. Né? Porque se fosse combater a causa, não teria problema, não teria consequência. Sim. Então, a cultura brasileira ainda fica nessa de querer combater a causa. Depois que acontece, vamos ver o que a gente vai fazer. O ideal seria combater a consequência do que já aconteceu e combater a causa para evitar que continue acontecendo. Exatamente. Porque a consequência, na verdade, ela prejudica as pessoas hoje. Não dá para ignorar que ela já prejudica. Então, tem que remediar mesmo o que já foi estragado. Mas a causa também tem que ser paralelamente combatida. Como isso que o senhor Joaquim falou agora. Educação não é aumentar simplesmente o número, mas aumentar a qualidade. E aumentar o número também, porque quem está lá já na idade de entrar na faculdade precisa, ele não pode esperar o processo inteiro para ele depois conseguir um acesso à universidade. Mas isso dá pano para manga, gente. Isso. Vamos falar disso, não tem ouvinte na linha querendo participar. Vamos saber quem é. Bom dia. Alô, Celinha, bom dia. Bom dia, quem fala? Aqui é o Canarinho. Como vai, Canarinho? Tudo bem? Tudo bem. Um abraço aí aos participantes aí do programa seu. Sim. E eu queria dar um pitaco aí. Pode dar, os pitacos são sempre bem-vindos. É de uma coisa que o pessoal comenta aí sobre direitos, deveres dos negros, mas esquece também de umas coisas que prevaleceram em séculos atrás e que eu devo lembrar aqui. Outro dia uma pessoa falando sobre os negros aí no seu programa
falou que o Nova Aurora tinha sido um clube criado para os negros, que não podia frequentar o clube de brancos, né? Mas nem esbarrou num problema muito sério que, em séculos atrás, em que predominava no Brasil a Igreja Católica, os negros não podiam entrar na Igreja dos brancos. Aí começaram os negros, de boa vontade, começaram e que queriam também participar de uma religiosidade, eles começaram a criar a Igreja do Nossa Senhora do Rosário, Igreja de São Benedito, etc, etc. Muitas igrejas construídas na época do Barroco, época colonial, porque os negros não tinham acesso à Igreja dos brancos. Era esse o pitaco que eu queria dar no programa, tá para certo, que as pessoas não esqueçam desse detalhe. Tá certo, Canarinho. Obrigada, viu, pela sua participação. Eu queria até que você conversasse aí com o Donizete para ver se ele confirma isso, se ele tem consciência desse lado da história. Tá certo. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Eu é que agradeço pela participação. Donizete, você quer falar sobre isso? Eu vou falar. Lá em Ouro Preto tem, né? A Igreja dos Negros, né? Isso. Por exemplo, é bom ele ter falado sobre a questão religiosa. Os negros, eles fizeram um esconderijo atrás da Igreja Católica. Tá? Por quê? Eles tinham as orações deles, que era totalmente diferente da católica, né? Que era Umbanda e também, entendeu? O Candomblé, né? Que surgiu aqui no nosso país, né? Umbanda e Candomblé não existe na África, existe só no Brasil. Então, o que eles fizeram? Eles esconderam. O primeiro santo que eles usaram como defesa é o São Benedito. Você pode olhar que no Brasil todo tem várias igrejas de São Benedito, né? Que na religião afro-brasileira, tá? Esse símbolo do São Benedito não é São Benedito, é Xangô. Então, ele punha o santo lá, né? Os negros colocavam o santo lá, mas não estava rezando para santo nenhum. Ele estava rezando para Xangô, que é o senhor das pedras, da chuva mais forte, essas coisas todas. Certo. Então, isso que ele falou é verdade. Uhum. Tá? A única coisa que ele estava falando aí sobre a questão do Novo Aurora, tá? O Novo Aurora existe, não acabou, tá ali, entendeu? E também foi exclusivo, sim, que ele falou que não foi exclusivo para negros. Foi exclusivo, sim. Não, acho que ele falou que foi, sim, mas que para não se esquecer que além dessa segregação na questão social aí dos clubes, havia na igreja também a separação. Exatamente. Ele falou do Clube Recreativo Nova Aurora de uma maneira e falou da igreja, que eu concordo, entendeu? Certo. Agora, da questão do Nova Aurora em si, tá? É igual um quilombo. O Novo Aurora é igual um quilombo, tá? O quilombo, o que é? Lá tinha brancos, tinha também índios lá no meio. Lá não tinha só negros, não. E o Novo Aurora também copiou. Entendeu? Lá não tinha só negros, lá dentro do Clube Recreativo Nova Aurora. Lá tinham as pessoas brancas e pobres que não iam no nosso querido Clube Itajubense. Nessa época já existia o Clube Itajubense. Uhum. Eles criaram o Clube Itajubense e falaram, aqui não vai entrar pobre e nem negros, some para lá. Entendeu? E se o pessoal teimava a entrar, era preso na hora, naquela hora. Então, são essas coisas. Então, por isso que eu estou falando sobre a questão do Novo Aurora separadamente das coisas. Né? Ele falou também de uma cultura que é muito grande, da festa lá de São Benedito. Ele deve conhecer. A igreja de São Benedito não era lá onde era para cá. Era para cá. E a igreja aqui na rua. Onde era? A rua João de Azevedo. Sim. Ela
lá mais para frente, ela tem uma subida. Que subida que vai pra lá? Para ir lá pro Climédia, rodoviária. Isso, Climédia. Para ir para a rodoviária. A igreja, a rua de João de Azevedo. É a lá, paralela. Antiga Francisco Pereira. Sei. Eu morava ali na esquina, quase. Sim. Ali então, que uma ali era uma bala. igreja. Ali não tinha aquela subida. Não sabia, não. Ali era a Uma igreja igreja, São sim. Benedito. Sim. Depois que abriram ali e a festa era na praça ali. A festa era totalmente na praça. Ai, que bacana. Então era uma Deixa coisa eu muito boa. aproveitar e pegar o gancho dele ali. Eu frequentei o Nova Aurora. Isso. Eu Então, fui do tempo do Nova Aurora. Aí, tá vendo? Mas também Então- a gente fica do mesmo jeito que vocês talvez se sentissem um pouco assim lá no clube itajubense. Um pouco assim, não eu entrava lá, também assim. me senti um pouco assim. É que eu tinha alguns amigos lá, Negros. o Mário, aquele Sim. pessoal todo, e eu também ficava razoavelmente bom por causa disso. Então isso é uma questão aí. Então tem a discriminação também comigo, com os brancos. Mas eu sempre fui. E eu sou de uma turma formada em 57. Mas eu participo muito da turma que formou em 59. E a turma que formou em 59, quando formou, fez um baile no Clube Itajubense e fez um baile no Nova Aurora. Então, Ó, que legal, que bacana. Eu ia falar Ela sobre fez isso um agora. baile no Clube Eu ia falar isso sobre agora no que eu Clube abri a boca. Itajubense e fez um baile no Nova Sim, Aurora. sim. Então Bacana havia essa história. até um pouco de participação e da turma que tinha muitos que gostavam e tal, de dançar, de brincar, e eles faziam isso também. Legal, Tá? nós vamos fazer um intervalo agora, são 11 horas e 57 minutos, daqui a pouco a gente volta para saber como é que vai ser o encontrão de ex-alunos da Unifei como parte da programação do aniversário de 100 anos da nossa universidade. O senhor Joaquim Carlos Barbosa está aqui para falar sobre isso. Hoje estamos sorteando o livro Antologia Poética de Mário Quintana e um peso de porta artesanal feito de garrafa PET, oferecido pela nossa ouvinte, carinhosamente ofereceu para o nosso programa, a Rosângela lá da Imbel. A gente volta já já. Para você que possui a habilitação profissional de técnico de enfermagem, o Senac Itajubá oferece o curso de Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho, com início dia 2 de setembro. Aulas de segunda a sexta-feira, das 19 às 22. Investimento de 8 parcelas de R$ 240. Participe. Matrículas abertas. Mais informações pelo telefone 3623 1766, 3623 1766 ou pelo site www.mg.senac.br. Quer comprar móveis e colchões em até 10 vezes sem juros? O lugar certo é a Móveis Primavera, onde você encontra a qualidade das melhores marcas. Preços incomparáveis em até 10 vezes sem juros no cartão ou 5 vezes no crediário. Móveis Primavera. Telefone 3622-0535. 3622-0535. Acesse nosso site www.móveisprimavera.com. Móveis Primavera, Rua Antônio Salomão, 191, perto do Bosquinho. Conheça o curso técnico em qualidade do Instituto Livre Ofício. Agende uma aula grátis e entenda como os profissionais da área de qualidade ajudam instituições e empresas a melhorar seus produtos e serviços. Seja um técnico em qualidade certificado pelo Instituto Livre Ofício, em Itajubá, dentro do SESI, ao lado da rodoviária. Mais informações no site www.livreoficio.com ou ligue 3623-5068. Mais de 250 mil profissionais indicam Uninter. Somos referência em qualidade de ensino no Brasil. É a única instituição com 2 alunos de graduação à distância com maior nota do Brasil no ENAD. No Uninter, você concilia os estudos com o seu dia a dia. Graduação e pós à distância com mensalidades que cabem no seu bolso, materiais didáticos inclusos e todo o suporte e tecnologia para você.
Mais informações no Instituto Livre Ofício em Itajubá, Santa Rita e Pouso Alegre. Acesse o site www.livreoficio.com ou ligue 3623-5068. O Senac Itajubá está oferecendo vagas gratuitas em diversos cursos profissionalizantes, da formação inicial ao nível técnico. Há vagas para os cursos de vendedor, inglês aplicado aos serviços turísticos, manicure e pedicure, operador de computador, técnico em administração e cuidador de idoso. As vagas são limitadas e as inscrições são por ordem de chegada. Para se inscrever, você deve procurar o site do Senac, www.mg.senac.br/programa Senac de gratuidade. O telefone para mais informações é o 3623-1766. Cursos gratuitos com a qualidade Senac. Antes a gente aprendia e nem sabia para que ia servir aquilo que estava aprendendo. Hoje, para meu filho que está no ensino médio aqui em Itajubá, eu quero uma escola moderna, inovadora, para que ele possa saber aonde irá usar o que aprende. A escola que eu quero é Livre Ofício. Informe-se sobre o concurso de bolsas para o ensino médio inovador Livre Ofício no site www.livreoficio.com ou pelo telefone 3623-5068. Inscrições até o dia 22 de novembro. Ligue 3623-5068. Estamos de volta com o Jornal das 11, hoje sorteando a Antologia Poética de Mário Quintana, na nossa ação permanente de incentivo à leitura em parceria com a Lume Livraria. E sorteando hoje também um peso de porta, feito de garrafa PET, artesanal, feito gentilmente pela Rosângela, nossa ouvinte assídua do bairro da Embel. Nossos convidados hoje são Donizete Silva, do Movimento Negro, o advogado criminalista Rodrigo Ferrini, André Gama, que é o mediador do perfil da página no Facebook Itajubá Reclama, e o presidente da Associação dos Diplomados na Unifei, Joaquim Carlos Marcelli Barbosa. Seu Joaquim, eu perguntei fora do ar se o senhor tem Facebook, o senhor disse que não tem, né? Não tem. Porque se o senhor não cria um perfil no Facebook, fica mais fácil de achar os colegas da Unifei aí para fazer encontros como esse. Não, eu queria dizer o seguinte, eu já tenho tantos amigos e tantos encontros, já participei de tanta coisa na minha vida, que eu até, não é que eu não precise mais, mas eu não tenho capacidade de absorver mais. Como é que vocês encontraram todos os ex-alunos? Porque hoje em dia, pelas redes sociais, é a coisa mais fácil do mundo. Não. A gente acha gente da infância, acha gente lá do outro lado do mundo, é uma facilidade. Como é que vocês encontraram os ex-alunos? Não, tem que falar um pouquinho do passado. Sim. A nossa escola, antigamente, ela tinha cerca de 150, 160 alunos. Sim. No meu tempo eram exatamente 169, em 1955, quando nós disputamos uma Olimpíada Universitária em Minas Gerais, lá em Juiz de Fora. Mas então, nesse tempo, eram poucos alunos, todo mundo quase se conhecia, havia como se fosse uma família, uma convivência muito grande. Isso aí durou muitos anos e foi crescendo, foi aumentando, e hoje nós chegamos no volume de alunos que tem a escola, aí, em torno de 3.000, 4.000 alunos, que é uma coisa impressionante. Mas naquele tempo, então, existia muita amizade, muita conhecimento um com o outro, e o espírito do fundador da escola sempre foi muito visado. E, então a gente tinha aquele amor, aquela amizade com isso. Eu, particularmente, em 1969, criei no Rio de Janeiro, onde eu trabalhava, eu criei um jantar dos ex-alunos. Sim. Que dos legal. ex-alunos, não de turma A, B, C, de todos os ex-alunos. E nessa época, chegou até a irem alguns formados na primeira e segunda turma. Que legal. Ou seja, 1917 e 1918. Puxa vida, que bacana. Tinham colegas nossos que formaram. E você sentia, em todos esses, uma saudade de Itajubá, uma saudade das turmas, das famílias de Itajubá, onde às vezes eles ficavam hospedados em pensões, em vida assim. Então, isso aí sempre existiu.
E eu, diante disso, de observar isso tudo, eu criei esse jantar e ele perdura até hoje, com 44 anos ininterruptos de jantar. Em várias cidades, hoje tem também, são né? em várias Campinas, cidades, Brasília, né? Isso foi criado lá no Rio de Janeiro, e depois de 10 anos é que foi criada a Associação dos Diplomados, tal, com base, no meu modo de ver, nesses jantares, e aí passou-se a ter umas regionais da Associação dos Diplomados, tem regionais em várias cidades. Nós temos hoje 16 regionais. Algumas mais ativas e umas poucas menos ativas. Lá no Rio continua todo vapor. No Rio, 44 anos de jantares ininterruptos. Oi, que bacana. Né? Tem itajubense para todo lado, né? Então, onde a gente vai, tem um. Com isso, eu formei um grupo, é o que eu estou dizendo, eu tenho muitos amigos, todo esse pessoal, todo esse mundaréu, e cada ano vão mais, vão outros, vão menos, entendeu? Agora, o que a gente sente realmente é que ultimamente tem ido menos. Sim. Tem havido menos frequência um pouco. E o que nos causa assim, uma certa preocupação. Mas a gente, por outro lado, entende que no meu tempo, a minha turma eram 30. Todo mundo conhecia todo mundo, sabia todo mundo. Hoje as turmas são enormes e várias, e a escola no meu tempo era engenharia elétrica e mecânica. Hoje a escola tem 24 cursos de graduação e tem 12 cursos de pós-graduação. Então, fora os alunos que tem em outros lugares, né? Nos polos à distância, muito espalhado, no campus de Itabira e tal. E muito espalhados em todo o campo. Então, isso aí é que, por isso, então, que vai diminuindo, que às vezes aquela amizade mesmo que existia aqui, vai mudando por causa da quantidade e da dificuldade. Essa é uma dificuldade que nós temos a isso. E nós, inclusive, na época que o doutor Aureliano foi candidato à presidência da República, nós fizemos um jantar especial para ele, em função da candidatura, que nós pusemos lá 1000 alunos num jantar para ele, lá no Rio de Janeiro, no Clube Caiçaras, onde foram 40 anos de jantares, no Clube Caiçaras, no Rio de Janeiro. Agora, por razões de mais dificuldade, nós temos feito na Associação Brasileira, na Associação do Banco do Brasil. Entendeu? Então, então essa vida nossa, e esse negócio do Facebook, que você falou, eu já tenho um grupo que eu já não dou conta. Né? Fora isso, eu fui vice-presidente do Clube Caiçara, onde eu conheci todo mundo também, todo mundo me conhece, isso e aquilo. A parte dos ex-alunos do Clube Caiçara. E trabalhei na Light, que tinha 13 mil empregados. A Light foi a minha casa durante 35 anos. Então, eu tenho já tem um círculo bom de amigos. Que já não dá conta, entendeu? Mas então, hoje, eu perguntei isso para o senhor, porque o Facebook hoje, sendo bem utilizado, ele tem provocado reencontros de pessoas, né? Você procura pelo nome de um colega que nunca mais a gente ouviu falar, não sabe para onde foi, ele está lá no Facebook ou está em alguma outra rede, e eu tenho visto que muita gente tem feito o que a Unifei já faz costumeiramente, esses encontros de turmas, todo ano tem, 25 anos de formado, 15, 10, né? Todo ano faz, e outras pessoas começaram a promover isso, e foi a partir do Facebook. Então é um uso super legal dessa rede social, né? Mas um pontinho é o seguinte, a minha turma, como eu disse, eram 32, precisamente. Hoje nós somos apenas 16. Certo. Quem coordena as festas de 5 a 55 anos sou eu. Então eu estou com todos eles, os que estão aí, colegas de turma. Vocês se encontram de 5 em 5 anos? De 5 em 5 anos. Olha que legal. Agora, ultimamente, às vezes, a gente encontra nos intervalos também. Aí já tem bisneto para levar, né, seu Joaquim? Já tem bisneto para levar? Bisneto ainda não tem. Não, mas deve ter colegas do senhor que já tem, né? Já tem colegas que tem. Que já estão... Além disso, como eu disse, essa turma de 59 que fez a festa aqui,
fez o baile no Nova Aurora, essa turma, eu sou, inclusive, convidado especial dessa turma, eu participo dos 5 e 5 anos deles todos os anos. E é uma turma também muito organizada e tal. Então... tem que promover um encontro lá no Nova Aurora. Muitas vezes eu sou convidado para outras turmas. Fico grato com isso. De forma que é isso aí. E agora, como é que vai ser o encontrão dos ex-alunos na programação do centenário? Vai ser que dia? Bom, sobre o centenário, você naturalmente já tem ouvido aí falar, já teve até entrevista. Sobre o encontrão será na sexta-feira, de 10 às 17 horas, lá no Clube Itajubense. O clube dispôs as suas dependências para nós. Sede campestre, né? Ele cedeu e nós faremos lá o nosso encontro. A princípio, nós prevíamos mais de 2.000 pessoas. Hoje nós estamos achando que não vai passar mesmo muito disso, não. Talvez seja menos um pouco até. Mas a ideia, gente pra caramba, hein? A ideia é passar o dia lá. O dia lá seria o dia do ex-aluno, vamos assim dizer. Uhum. A ideia era passar o dia lá, utilizando as quadras de esporte, a piscina, um churrasco, muita música, muita alegria, entendeu? Essa que é a ideia. Quem quiser ir mais cedo, voltar mais cedo, vai. Quem quiser ir mais cedo, voltar mais tarde, vai. E teríamos um ônibus que iria levar o pessoal daqui para lá, por causa da lei seca, né? E aí daria mais oportunidade para as pessoas estarem lá. E lá também nós teremos um kit que será entregue para cada um e para tomar a sua bebida e levar como recordação também. Que legal. Isso e aquilo. Agora, fora isso, nós temos também um medalhão que nós mandamos fazer, onde de um lado tem o emblema do centenário e do outro lado mostra o casarão lá, onde a escola iniciou. Que está sendo restaurado agora, né? Está sendo restaurado. Então, esse medalhão, ele ficou muito bonito e a arte dele está muito bonita. E é uma coisa que eu até convido os nossos colegas a passarem lá e adquirir um desses medalhões. Que legal. Eu estava falando ontem com o Paulo Nunes que quase todas, se não forem todas as famílias em Itajubá, têm alguma ligação com a Unifei. Ou seja, porque um filho, o pai, o tio, foi o aluno ou foi funcionário. Só na minha família, por exemplo, eu tenho um irmão e uma irmã formados na Unifei, meu marido, mais 2 cunhados e agora meu filho na Unifei, né? O seu pai da Unifei também, né, Rodrigo meu pai Ferrini? Turma de 69. 69? Engenheiro elétrico. Engenheiro na uma época... turma que eu também conheço e já convivi muito. Tem o Luiz Sebastião, tem o Ailor, tem uma turma que eu conheço também, quase todos. 12 anos depois de mim, e quase todos eu conheço. Outra coisa que eu não falei, mas também não, né? Mas é o seguinte, eu fui esportista. E a minha vida toda eu gostei muito de esporte. Então eu acho que o esporte é onde você tem os melhores amigos. Célio, posso... queria fazer uma pergunta. Pode, claro. No sentido, a gestão da Unifei, ela contribui, seja financeiramente, seja na divulgação, para o acontecimento do evento? Ela corrobora com esse evento? De que maneira ela participa? Porque o que eu vejo hoje é muito descaso das universidades em relação a esse tipo de evento, que é um evento tão gratificante para a universidade e também para a própria cidade. A Unifei não participa nesse ponto, a não ser agora no centenário. Mas, sem ser no centenário, ela não participa, não ajuda nada. Ela não tem uma verba para isso, ela não tem uma conta para isso. Agora, no centenário, ela está participando um pouco através das fundações, mas ela mesmo não tem verba disponível para isso. Embora eu participe da sua ideia, estou plenamente com você.
A minha ideia, inclusive, era o seguinte. Era que todo ano houvesse esses encontros, se concentrassem mais numa data, como está concentrando agora o centenário, mas que todo ano tivesse uma data assim, próximo do aniversário da escola, onde concentrassem todos os alunos. E nessa ocasião, uma turma só, por exemplo, não dá para fazer um baile, porque às vezes tem 50, tem 30, não dá para você fazer um baile. Então, o baile seria comum, no meu modo de ver, e patrocinado pela Unifei. E outra coisa que seria muito comum, que eu acho que é muito de congraçamento, é o churrasco. Um churrasco que também seria comum e seria também patrocinado por ela. E misturando todo mundo. Cada uma das turmas fazia o seu almoço, fazia o seu encontro, que sempre ficam aí 2, 3 dias. Então daria para ter um churrasco e um baile comum, onde houvesse uma integração geral e total. E depois cada turma há de querer estar um pouquinho junto, só com os seus também. Então todas têm um almoço. Eu sei porque os programas que a gente faz nas festas nossas é mais ou menos. Tem um churrasco, tem um jantar, tem uma missa, tem uma visita à escola, colocação de flores lá. Então essas coisas cada turma fazia a sua. Agora fazia geral um baile e um churrasco. Isso aí eu acho que atrairia muito mais colegas aqui, dava mais notoriedade à escola e dava mais visão. Essa é a minha ideia sobre isso. Passa a ideia para o novo reitor, agora está de administração, na administração nova, quem sabe? É uma ideia, porque eu já tenho falado sobre isso e eles alegam que não tem orçamento, recursos para isso. Mas isso aí seria, porque aí nós teríamos um marco todo ano ter um grupo aqui. É lógico que não precisava ser um grupo enorme, mas tivesse um grupo. Porque não basta eu vir aqui com a minha turma. Hoje a minha turma são 16. Então, o ideal é que viessem outras turmas de outras épocas e em outras situações. Pode ficar hospedado lá no hostel, né, André? A turma aproveita que estimula o turismo de visitação, de volta às raízes, né? As raízes ainda temos disponibilidade para esse fim de semana, pessoal. Ah, é? Tem. Pode procurar. Então, quem está vindo de longe aí para a festa do centenário pode procurar o primeiro e único hostel de Itajubá, em cima da Casa Meri, lá na Rua Nova. Vou registrar aqui a participação do seu Nilo Dias, um ouvinte carinhosíssimo que eu tenho, que toda semana me manda presentes. E ele diz o seguinte: o programa está muito interessante. Ele lembra que antigamente o pessoal falava, vamos dançar o tambor. E rolava churrasco e tudo. É desse tambor que o senhor está falando que acontecia ali, né? A dona Virgília Miranda, filha de Menino Miranda, o senhor conheceu o seu Menino Miranda? Dona Virgínia está dizendo que lembra direitinho da igreja de São Benedito. Boas lembranças dela, ela está dizendo. E o outro ouvinte pergunta por que o São Benedito está com uma criança branca no colo. É o Jesus Cristo que está no colo de Jesus? A gente não sabe que cor de Jesus tinha, né? Se ele era daquela região ali, provavelmente um homem morenão, né? Não, a cor de Jesus Cristo, ela foi direcionada por causa da Alemanha e a Itália. Então, nos tempos pra cá que mudaram a cor de Jesus. Antes não, antes era outro tipo de cor. Entendeu? Então, por causa da Alemanha e a Itália mandava no mundo. Então, e ainda mais com o Hitler, né? Que queria que o povo acabasse com as raças todas e ficasse só com uma. Entendeu? Então, por causa disso que mudou. E a Igreja Católica ainda consiste nesse erro. Esse é um erro da Igreja Católica. Vamos saber aqui que outro ouvinte está falando. Olha, o Luiz Cláudio, os negros têm direito a voto tanto quanto os outros. Se usarem desse direito, poderiam mudar as coisas através da política. No entanto, não vemos, nem no legislativo, nem no executivo, quantidade expressiva de representantes negros. Pergunto, negro vota em negro ou não se mobiliza para isso?
Isso aí já foi um avanço que a gente fez, tá? Para as próximas eleições, o que vai ser? Vai ter uma porcentagem de negros e também igual está tendo a porcentagem das mulheres. Tá? E também. Mas isso também... aí é uma questão que os partidos têm que ter na sua chapa. Sim. Uma porcentagem de negros e porcentagem de mulheres. Mas Isso. aí talvez o primeiro passo, né? Isso, é o primeiro passo. Para que haja mais candidatos representantes. Exatamente. Tá. Então é mais ou menos nesse sentido que a gente está vendo isso. Rodrigo quer falar sobre isso? Lembrando, Célia, que hoje o super-herói da atualidade é negro, né? O ministro Joaquim Barbosa dá tanta expressão aí no caso do mensalão. Então, é até bom ele falar nesse sentido, que eu vou sair um pouquinho fora do Brasil. Tá? O homem mais poderoso do mundo, Obama. O pastor, o Kinger, né? Ele foi morto, né? E também falou assim, daqui mais ou menos 40 anos, os Estados Unidos vai mudar. E mudou mesmo. O Obama está aí para contar essa história e está sendo um dos melhores presidentes, não por ser da cor negra, não. Porque ele está fazendo. Se fosse outro tipo de presidente lá, já tinha acontecido várias guerras dentro desse sentido. Tá? Deixa eu registrar. Eu gostaria apenas de acrescentar o que ele falou ali do Joaquim Barbosa. Eu acho que isso que está acontecendo, esse negócio certo que vem sendo feito, graças a esse também. Joaquim Barbosa, meu xará. Sim, exatamente. A gente fica orgulhoso num tópico desse. A gente já tem então um comentário aí que ele vai ser o futuro presidente do Brasil. Maria do Carmo de Oliveira, do bairro da Estiva, mandando um abraço para todos nós aqui, dizendo que está amando o nosso programa. Obrigada, Maria do Carmo. Uma pergunta da Bruna da Varginha para o pessoal do Itajubá Reclama, que é a página lá no Facebook, que é o Boca no Trombone, né? Qualquer coisa que a gente tenha que reclamar, a gente pode usar esse espaço na rede social. Vocês recebem ou podem receber patrocínio na página? Quem quiser patrocinar, tem abertura para isso, André? Não recebemos patrocínio. Mas não pode ter? O Facebook deixa acontecer isso? Deixa, porque você pode ter, na capa do Itajubá Reclama, você pode utilizar aquilo lá como propaganda. Seria até muito legal, porque quem arca com os custos hoje sou eu. Uhum. E exige muito tempo, existe disponibilidade, e seria muito interessante. Quem puder, só nos procurar, seria muito legal. Você disse que está com 5.000 e poucos... 5.454. Ó, numerinho redondo, bom para jogar na Mega Sena. Mas tem mais ou menos umas, vamos supor, umas 30 pessoas para adicionar ainda, que eu preciso ver. Que as pessoas pedem para... Aí você vai checar se é verdadeiro, se é falso. Tem que checar. E para quem não sabe como achar ainda, como é que procura o Itajubá Reclama na rede? Só colocar Itajubá Reclama no link pesquisar do Facebook que acha. Pede para entrar, você deixando, aí a pessoa pode... Fique à vontade colocar, para reclamar. Tá, com cuidado para não ofender ninguém, né? Exatamente. Por favor, leia as regras antes de qualquer coisa, porque às vezes o que a gente percebe, a pessoa olha o nome e já acha que já pode fazer tudo. Não, leiam as regras, por favor. O brasileiro não gosta de ler manual, não já gosta, vai direto. Mas é pequeno, olha só. Pensa bem. É uma lauda. É uma lauda, porque daí concordando com a regra, depois você não pode ignorar. Você não pode, nunca pode, né, o Rodrigo, dizer que você não ignora a lei, não é? Não, a gente não pode. O desconhecimento da lei é inexcusável. Então, o desconhecimento das regras do Itajubá Reclama também é. Então, entrando lá significa que você está concordando com as regras e tem que manter o bom senso. Cada pessoa que entrar na página, colocar seu CPF, nome. Eu acho que o seu microfone tá ruim, mas dá uma mexidinha no fio aí que eu acho que está com mau contato. Vamos tentar. Pronto. Agora deu, ok. Deu? Vamos Queria lá. eu poder melhorar o Itajubá Reclama, colocando cada pessoa que entra, colocar seu CPF, seu nome e tudo justamente para saber que aquela pessoa que está falando é ela, realmente é ela. Mas hoje não dá para fazer isso, não tem como. E muita gente também não aceitaria. Então,
Eu peço para que todos leiam as regras, participe muito bem do Itajubá Reclama, que está dando muito retorno. Hoje muita gente busca aquilo para melhorar a sua rua, melhorar o que ela está acontecendo de ruim próximo de você. Então, continue buscando isso, é muito legal. Eu acho que as prefeituras vão utilizar isso, a tendência é essa, utilizar isso como um canal de comunicação direto com o cidadão, como, por exemplo, o Renato Moraes fez isso, não sei se vocês viram, o Renato é diretor de trânsito, e ele colocou no Facebook, criou um espaço lá para você falar o que você achou das mudanças no trânsito em Itajubá. Tanto que o Renato Moraes é muito requisitado no Itajubá. Eu imagino, porque trânsito é um negócio que pega para capar. Todo mundo tem uma reclamação e todo mundo acha que entende de trânsito, né? E é legal igual técnico também de que futebol. já foi criado na região inteira. Tem Piranguçu, Brasópolis, Piranguinho, Reclama. Então o pessoal que quiser entra que já tem a página criada. Então busque isso também. Bacana que também não é só para reclamar, é para reclamar e achar solução, né? Exatamente. Porque reclamar é fácil, na verdade, né? Mas buscar a solução é legal. Diga, Rodrigo. A gente pede também, Célia, que as pessoas que tiveram os problemas resolvidos, que postem também lá, que divulguem que tiveram, que reclamaram e que o seu problema foi resolvido. Para que outras pessoas possam ver isso e se animar, se empolgar que realmente funciona. É verdade, porque senão a gente fica achando que as palavras foram jogadas ao vento, que a nossa reclamação não teve eco e não teve retorno. Feedback positivo é sempre bom, né? E lembrar que, na medida do possível, essas reclamações serão encaminhadas para as autoridades competentes para que possam tomar providências cabíveis, no caso. Tá certo. Vamos lá, tem mais ouvinte participando do programa aqui. O seu Zé Vitor, do bairro Jardim das Colinas, diz que ele era vizinho da igreja São Benedito, lá na subidinha do Morro Chique, diz ele. Era espetacular, a imagem ainda é a mesma, se não trocaram. Pessoal, lembrando, é a mesma imagem que estava na antiga igrejinha? Isso para mim é novidade, eu não sabia que São Benedito era ali. Aí ele diz que foi vizinho por muitos anos lá dessa igreja. A Sebastiana está dizendo para o Donizete: eu sempre enxerguei o negro igual branco, isso vem de dentro do coração. Muito feliz com Joaquim Barbosa. Ela tá, abraço para os negros e para nós todos, diz a Sebastiana. Muito obrigado, é assim mesmo, nós vamos colocar mais negros lá, pode ter certeza. Tá certo, gente, olha, são 12h28, é meio-dia ou são meio-dia? É meio-dia? É meio-dia, né? Falei e não sei se estava falando certo. Mas 12h28, nós vamos fazer a rodada final aqui de despedidas. Donizete Silva, obrigada pela sua participação. Um abraço para você. Amanhã eu volto a tocar nesse assunto com o pessoal da Pastoral da Igualdade Racial, já que é a semana que se fala da consciência negra. Obrigada, Donizete. Sim, muito obrigado pela presença aqui, né? E também lembrando os pais, né? Os pais e mães dos alunos da escola para lá fazer um visito aos mural, entendeu? E as escolas estão oferecendo também teatro. Então, que essas pessoas vão às escolas fazer essa visita. Tá? A gente vai ficar muito, muito agradecido com isso, para saber da nossa história da raça negra, através do mural. Tá certo. Obrigado. O mural está onde? Em todas as escolas de Itajubá. Entendi. Em todas as escolas. Tá legal. Obrigada, Donizete. Falou, obrigado. Valeu. Rodrigo Ferrini, obrigada também pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado a todos aqui presentes, a todos os ouvintes. Queria parabenizar o programa, dizer que é uma ótima oportunidade de fomentar discussões que estão em pauta na sociedade itajubense. E dizer que estou à disposição para qualquer tipo de dúvida em relação ao Itajubá Reclama. E obrigado a todos. Eu é que agradeço. André Gama, obrigada pela presença também. André, valeu demais. Aproveita para fazer o comercial do seu hostel. Primeiramente, obrigado a todos. Obrigado de novo pela oportunidade de estar aqui. Peço a todos que continuem buscando Itajubá Reclama, porque está tendo um resultado super positivo. E nas próximas eleições vai ser sensacional, pelo que eu estou imaginando. Nossa, tá chegando aí. Ano que vem já tem eleição. Falando que já está proibido propaganda eleitoral lá, não pode, mas serão discussões legais, interessantes. E aproveitando, falando do hostel, do primeiro hostel de Itajubá. Muita gente vem agora para o fim do ano para participar de formatura, participar das festas de fim de ano, aí é mais uma opção de hospedagem, né? Um meio de hospedagem alternativo, bem mais em conta, mais aconchegante.
Peço que as pessoas venham, buscam, nem que seja para hospedar, mas para conhecer e falar para as outras pessoas quando precisar. Estamos sempre à disposição. Esse fim de semana ainda temos disponibilidade para o pessoal da Unifei. E fica à vontade de nos procurar. O endereço? Endereço Avenida Coronel Carneiro Júnior, 96, em cima da Casa Meri, confecções masculinas. Um abraço pro pessoal de lá, porque senão eles brigam comigo, né? Eu mando um abraço para eles também lá. Sou cliente lá e sou sempre muito bem atendida. É legal, o pessoal lá é muito gente boa. O senhor também é cliente lá, seu Joaquim? Seu Joaquim, pode ir lá. E fica em cima da Casa Meri. Vamos lá conhecer, uma forma bem legal, bem interativa de hospedagem. Tá certo. Seu Joaquim, obrigada então, Obrigado, viu, André? Um abraço. Seu Joaquim Carlos Marcelli Barbosa, amigo do meu falecido e querido pai, muito obrigada pela presença aqui, seu Joaquim. E que seja um sucesso esse encontrão de alunos e toda a programação do centenário da Unifei, que tem coisas muito bacanas acontecendo, que tudo seja um sucesso. Parabéns a todos que fizeram a história desses 100 anos de Universidade Federal de Itajubá. Obrigada, seu Joaquim. Por nada, eu também gostaria de agradecer aí o programa, a oportunidade de nós estarmos aqui expondo as nossas ideias e alguma coisa sobre o centenário também, e muita coisa. E convidaria aquelas pessoas, não só os ex-alunos, mas todas as pessoas que tivessem um vínculo mais próximo da escola, para irem ao churrasco, que é um churrasco por adesão, é lógico, mas ele é mais voltado para o pessoal da escola. Isso. Então, as pessoas que tiverem mais afinidade e os nossos colegas, que eles apareçam ao churrasco. E fora o churrasco, já deve ter dito, nós teremos aqui ainda um baile também, que está sendo mais voltado naturalmente para a escola, mas terá prazer em receber outras pessoas. Tá certo. Eu agradeço a oportunidade e agradeço aos ouvintes de nos aturarem. Que isso, foi um prazer. Muito obrigado. Lembrando que a programação do centenário da Unifei tem evento hoje. Durante todo o dia, no auditório João Luiz Carneiro Renault, lá no campus da Unifei, está acontecendo o seminário Educação, Tecnologia e Infraestrutura. E à noite, às 8 horas, tem concerto de jazz aberto ao público. Todo mundo precisa ir, porque vale a pena. Banda Black Tie Brazilian Jazz, no Centro de Convivência, lá no campus da Unifei. Amanhã a gente volta a falar sobre isso. Provavelmente meu entrevistado de amanhã sobre o centenário vai ser o pró-reitor Marangon, porque também amanhã tem concerto de música instrumental com o Ivan Vilela, que é nossa prata da casa, que vem fazer concerto dentro da programação oficial do centenário da Unifei. Agora, antes de encerrar, vamos fazer o sorteio. Maria Paula, quantos números nós temos aí? Procura os números aí, Maria Paula. 27. Não entendi? 27. Seu Joaquim, fala para mim um número de 1 a 27 para ver quem vai ganhar o presente de hoje, que é um peso de porta. Número 13. Esse é o número que mais sai aqui, é o número 13. Maria das Dores Silva. Maria das Dores Silva, de que bairro ela é? Eu anotei Retiro aqui, mas eu não estou lembrando que ela falou Retiro. Mas está anotado Retiro. Engasguei. Termina para mim, Maria. Então, Maria das Dores, ela vai ganhar o artesanato, que é um peso de porta feito de garrafa PET, mas em formato de cachorrinho, que é uma belezinha. Acho que agora eu já consigo falar de novo. Eu engasguei aqui com a água. Mais um número, seu Joaquim, fala de novo, o senhor que está com o microfone. Mais um número de 1 a 27, menos o 13. 7. Número 7, Maria, quem ganhou o livro de Mário Quintana, Antologia Poética? Maria Aparecida Tavares Santos, lá da Medicina. Maria Aparecida Tavares Santos. Maria Aparecida, hoje é o dia das Marias. Maria das Dores ganhou o peso de porta, que está aqui na Rádio Itajubá. Maria das Dores pode pegar aqui na rádio. E a Maria Aparecida Tavares Silva pega o livro Antologia Poética de Mário Quintana, lá na Lume Livraria, ao lado das lojas 100, no centro da cidade. São 12 horas e 35 minutos. Eu agradeço pela audiência. Volto amanhã, se Deus quiser. Muito obrigada. Até lá. Quer comprar móveis e colchões em até 10 vezes sem juros? O lugar certo